Há cerca de 10 anos atrás, um dos meus principais interesses era o universo de super-heróis dos quadrinhos. Isso muito impulsionado pelos filmes do MCU, que estavam em alta na época, e também pela ascensão do Snyderverso da DC, que também surgia nesse período. Era fascinante para mim explorar esses universos da Marvel e da DC, e conhecer personagens obscuros e linhas do tempo alternativas dentro dos multiversos dessas franquias, onde podíamos encontrar versões alternativas dos personagens mais famosos. Eu gostava tanto dessa ideia de universo ou multiverso de super-heróis que eu queria fazer o meu próprio com personagens originais que iriam fazer crossovers um com os outros em sagas mirabolantes e também, é claro, tendo versões alternativas deles em outro universo dentro desse grande multiverso. É claro que fazer isso sozinho é um pouco complicado, especialmente você sendo adolescente. Mas se voltarmos no tempo, vemos que centenas de editoras, principalmente lá nos Estados Unidos, publicaram quadrinhos de super-heróis lá nas décadas de 30, 40 e 50, na dita Era de Ouro dos quadrinhos, que muitas delas desenvolveram o seu próprio universo, mas que nunca conseguiram chegar até o nível de sucesso dos personagens da Marvel ou da DC, que foram esquecidos pelo tempo. Mas mesmo assim, existem diversos personagens mais desconhecidos dessa época que são bem interessantes e eu gostaria de apresentá-los a vocês nesse vídeo. Começando do começo, temos personagens que precedem os heróis modernos, que surgiram antes do lançamento do marco que foi a Action Comics número 1, por exemplo. O quadrinho que introduziu de fato o Superman, e que podemos considerar que foi o surgimento dos super-heróis modernos. Uma dessas personagens é a Loiselle, uma personagem criada em 1909 pela escritora francesa René Marie Gohan de Abancourt, que escreveu uma série de histórias da personagem Loiselle, que seu nome pode ser traduzido como A Pássaro em português, sendo que ela também é conhecida nos Estados Unidos como Lady Bird. A Loiselle era uma mulher que possuía uma roupa especial que a permitia voar. Ela usava essa habilidade para combater bandidos e malfeitores. Dentro das histórias, o seu nome real é Vega de Ortega e ela foi treinada por uma organização secreta chamada os Companheiros da Estrela Negra, em tradução. Ela foi educada de uma forma que a tornou completamente imune ao medo, sendo assim a única capaz de usar seu traje voador. Esses tais Companheiros da Estrela Negra eram um grupo anarquista cujo objetivo era criar uma utopia global onde todas as fronteiras desaparecessem. Essa personagem pode ser considerada a primeira heroína da ficção que pode ser comparada aos heróis e heroínas dos quadrinhos, mesmo que ela não seja uma personagem desse meio em si. E ela também passa uma vibe bem steampunk hoje em dia, por usar uma tecnologia fictícia inspirada na tecnologia do início do século XX, época em que ela foi criada. Ainda nessa época, e também na França, temos também o personagem Nyctalope, que apareceu pela primeira vez em 1911 em histórias pulp criadas pelo autor Jean Delarue. Nyctalope é o alter ego de um homem chamado Léo St. Clair, que além de possuir uma disposição atlética e vasto conhecimento científico, também possui a habilidade da visão noturna, que ele recebeu após ser ferido em um tiroteio. O tiro que ele levou alterou seus nervos ópticos, que concedeu a ele essa habilidade. Além disso, após ter sido gravemente ferido em uma missão, ele recebeu um coração mecânico que o mantinha vivo. Coração esse que também aprimorou seus atributos físicos. Esse elemento do coração mecânico faz o Nyctalope ser considerado não só um dos primeiros super-heróis da ficção, mas também um dos primeiros ciborgues que aparecem em histórias, sendo um humano com partes mecânicas. Outro caso de um proto-herói aparece nos primeiros anos do cinema, sendo o personagem Judex, que foi criado para um filme francês que era dividido em vários capítulos, que foram lançados em 1916.
Esses capítulos passavam como se fossem episódios de TV no cinema. Essa série de filmes levava o nome do personagem, que é retratado como um vingador que anda pelas sombras usando roupas pretas e um chapéu. No filme, ele está na caça de um corrupto banqueiro chamado Fravô para vingar sua família. Acredita-se que esse Judex pode ter inspirado um personagem pulp que apareceu alguns anos depois, o The Shadow ou o Sombra. Ele apareceu pela primeira vez como um misterioso narrador de um programa de rádio em 1930 para promover a revista Detective Story Magazine, antes de estrear suas próprias histórias nela. Nessas histórias, o Sombra era um vigilante mascarado que combatia o crime, especialmente durante a noite. O Sombra é um alter ego de um homem da alta classe chamado, em algumas versões, de Lamont Cranston, que usa técnicas de confusão mental semelhantes à hipnose para se tornar quase invisível aos seus inimigos, sempre atuando nas sombras. Após ter histórias suas publicadas em revistas pulp, o Sombra também apareceu em histórias em quadrinhos e até em séries de TV e filmes, com o mais famoso deles sendo a versão de 1994, onde ele é interpretado pelo Alec Baldwin. E você deve ter percebido que a história desse personagem é bem familiar. Isso se dá porque ele foi a principal inspiração para o Bill Finger criar o Batman alguns anos depois, em 1939, estreando na Detective Comics número 27. E já na dita Era de Ouro dos quadrinhos, várias editoras surgiram apresentando seus próprios personagens e universos. Muitos destes, se não a grande maioria, hoje estão em domínio público, ou seja, a sua propriedade intelectual não pertence a ninguém e eles podem ser usados por qualquer pessoa em suas próprias histórias. Isso se deu principalmente já que esses personagens já não aparecem em histórias oficiais há muitos anos, e as próprias editoras em que essas histórias foram publicadas não existem mais. Eu inclusive já abordei esse mundo do domínio público em um vídeo lá de 2024, que eu acredito que seja um bom complemento para esse aqui. Mas falando de alguns heróis da Era de Ouro que estão hoje em domínio público, temos casos como o The Clock, ou o Relógio, um personagem que surgiu nos quadrinhos lá em 1936, criado pelo cartunista George Brenner e publicado pela Comic Magazine Company. The Clock é considerado o primeiro personagem mascarado a aparecer nesse tipo de mídia. Logo, ele também é um dos primeiros heróis modernos, mesmo sendo um personagem sem poderes, sendo considerado uma espécie de elo perdido entre os heróis da literatura pulp e os super-heróis dos quadrinhos. O The Clock tem muitas semelhanças com o The Shadow, até os nomes têm a mesma ideia, mais ou menos. O The Clock é a identidade secreta de Brian O'Brien, um homem rico que combatia o crime vestindo um terno, chapéu fedora e uma máscara preta que cobria todo o seu rosto para esconder sua identidade. Ele usava disfarces e dispositivos engenhosos, como uma bengala que disparava projéteis e um brinco de diamante que liberava gás lacrimogênio. Ele costumava deixar por onde passava cartões de visita que levavam frases como "o relógio bateu". Um fato interessante é que quando a editora que publicava suas histórias fechou as portas em 1956, a DC adquiriu os direitos desse personagem. No entanto, ela nunca fez nada com ele. Logo após um tempo, os direitos do personagem entraram em domínio público. Mas um dos heróis da Era de Ouro mais bizarros com certeza foi o The Eye, que era um personagem que aparecia em quadrinhos publicados pela editora Centaur Publications a partir de 1939. Esse The Eye, ou o Olho, era literalmente um olho gigante, flutuante e flamejante que conseguia disparar raios laser. O Olho nas histórias é uma espécie de entidade que poderia estar em qualquer lugar a qualquer momento, que nas histórias se aliava a personagens para lutar contra criminosos e fazer justiça. Ele não tem uma história de origem exata, sendo apenas descrito em algumas histórias como o símbolo da consciência do homem. Logo, nunca foi explicado o que ele realmente é, o que deixa o personagem ainda mais misterioso. Seu principal modus operandi é aparecer para uma pessoa sem aviso e incentivá-la a buscar o que elas querem, ou mesmo alertar de um perigo futuro, as ajudando diretamente quando necessário. Uma interpretação que eu acredito que seja válida é que o Olho é uma representação de Deus nas histórias. Sim, Deus como um super-herói da Era de Ouro dos quadrinhos.
Afinal, em algumas ocasiões, o olho não parece ser apenas uma entidade onipresente, mas também onipotente. Agora é só esperar esse personagem cair nas mãos dos entusiastas de power scaling. Não precisamos realmente sair da Marvel ou da DC para encontrar personagens do mundo dos super-heróis que foram esquecidos pelo tempo. Afinal, essas duas editoras têm uma longa história e muitos personagens que apareceram lá no começo nunca mais foram resgatados em uma história mais recente. As origens da Marvel são traçadas até uma editora chamada Timely Comics, que foi fundada pelo editor Marty Goodman em 1939. Foi pela Timely que o Capitão América estreou na sua revista Título em dezembro de 1940, além de personagens como o Namor, que também estrearam ainda sob o selo da Timely lá durante a Segunda Guerra Mundial. E falando em Segunda Guerra Mundial, existem alguns personagens dessa época que foram atrelados ao conflito e estão há mais de 80 anos sem ter uma aparição substancial nos quadrinhos. Um deles é o personagem conhecido como Blue Blaze, alter ego de Spencer King. A história desse personagem é bem estilo Era de Ouro. No ano de 1852, o pai de Spencer, o Dr. Harrison King, era um cientista que trabalhava no departamento de ciência do Midwest College, onde seu filho também estudava. Harrison King descobriu uma estranha fonte de energia que ele nomeou como Blue Blaze, ou chama azul. Ele testou essa tal fonte de energia em ratos e insetos, e percebeu que quando essas cobaias entravam em contato com a chama, elas morriam instantaneamente. Porém, após um tempo, elas de alguma forma voltavam à vida mais fortes e mais resistentes. Temendo o poder dessa fonte de energia, Harrison King começou a buscar uma forma de destruir a Blue Blaze. Mas antes disso, ele foi visitado pelo seu filho, o Spencer King, que estava vestindo na ocasião um colete azul com máscara para um baile que aconteceria no colégio. Porém, enquanto ele estava no laboratório de seu pai, um forte tornado atinge sua cidade, devastando tudo que vinha pela frente, incluindo o colégio local. Spencer e seu pai e mais de 85% da população da cidade morreram por causa do tornado, e os corpos de todas as vítimas foram enterrados às pressas pelo governo, incluindo o corpo de Spencer. No entanto, ele não realmente morreu. Afetado pela Blue Blaze, ele na verdade foi enterrado em um estado de hibernação pelos próximos 88 anos. Durante todo esse tempo, enquanto o corpo hibernava e ganhava força por causa da chama azul, ele tomava consciência da dominação do mundo pelo mal e jurou lutar contra esse mal como um justiceiro. Spencer só acordou de sua hibernação em 1940, se deparando com dois ladrões que tentavam roubar seu túmulo. Após acordar, Spencer King, que adotou o alter ego de Blue Blaze, ganhou uma força sobre-humana e uma pele à prova de balas. O Blue Blaze apareceu pela primeira vez na primeira edição do quadrinho Mystic Comics de 1940, edição em que também é contada essa história de origem do personagem. Ele também apareceu nas 3 edições seguintes da revista até a Mystic Comics número 4, de junho de 1940. Essa edição foi a última aparição do Blue Blaze em uma história de fato até hoje. Esse também é o caso do personagem Magar the Mystic, ou Magar o Místico. Ele tem uma história muito semelhante à do Blue Blaze. Magar era um mago nascido em Nantes, na França, também durante o século XIX, que em 1890 desapareceu após uma viagem ao Egito. Ele lá, na verdade, começou a estudar necromancia, entrando após o fim dos seus estudos em um estado de hibernação que durou 50 anos, até ele acordar em 1940 durante o caos da Segunda Guerra Mundial. Ele decide então auxiliar as forças aliadas contra os nazistas na França, com seus poderes necromantes que ele usa para summonar espíritos de figuras como Napoleão, o Duque de Wellington e o Thomas Edison para lutar contra os alemães. Uma combinação bem curiosa de pessoas, né? Essa história é contada no quadrinho Red Raven Comics número 1, também de 1940, sendo a única aparição do personagem. Apesar desses dois personagens nunca mais terem aparecido em histórias, as suas histórias, teoricamente, e só teoricamente, são ainda canônicas no universo principal da Marvel, o universo 616, que é onde acontecem as principais histórias da editora até hoje.
E indo para a DC, a editora tinha um costume ali no século XX de comprar outras editoras e, em alguns casos, absorver seus personagens para o próprio universo da DC. Uma das editoras que eventualmente os seus personagens foram absorvidos pela DC foi a Fawcett Comics, uma das principais editoras da Era de Ouro dos quadrinhos americanos. Foi na Fawcett que surgiu o personagem Capitão Marvel, que posteriormente foi renomeado como Shazam. Ele em si foi inserido no universo da DC, mas muitos dos seus compatriotas de editora foram completamente esquecidos no churrasco, como é o caso do Captain Venture, que é um dos vários heróis pulp de ficção científica que existiram ali na primeira metade do século XX, sendo muito parecido com o mais conhecido Flash Gordon. O Captain Venture era um explorador do universo que viajava de planeta a planeta junto da princesa Zira, enquanto enfrentava diversas ameaças. A primeira aparição do Captain Venture foi no quadrinho Nickel Comics número 4 de 1940, e sua última aparição até hoje nos quadrinhos foi o Master Comics número 22, lançado em janeiro de 1942, há 84 anos atrás. E falando em churrasco, existe um herói esquecido da Fawcett chamado Red Gaucho, ou Gaúcho Vermelho. Ele é descrito como alguém que nasceu na América do Sul, não especificando onde exatamente na América do Sul, mas se ele tem gaúcho no nome, foi em algum lugar dos Pampas, nascido de pais americanos. Ele decidiu lutar contra bandidos e malfeitores na região. O Red Gaucho também fez sua primeira aparição na Nickel Comics número 4, e não aparece em histórias desde abril de 1941, quando ele apareceu na Master Comics número 13. Mas ao contrário dos personagens esquecidos da Marvel, esse universo da Fawcett, que foi denominado como Terra S na DC, já não existe mais no multiverso da editora, já que essa realidade foi destruída no grande evento Crise nas Infinitas Terras em 1986. Ou seja, o herói gaúcho da DC não existe mais, infelizmente. Um mundo interessante relacionado a mídias de super-heróis, que também, pela sua natureza, foi esquecido pelo tempo, são heróis criados como uma peça de marketing para promover um produto ou uma ação. Um dos primeiros que surgiu nessa ideia foi o Capitão Tootsie, que foi criado para promover o doce Tootsie Rolls e aparecia em anúncios em revistas em quadrinhos que eram apresentados como uma pequena história que era contada em uma única página. O Capitão Tootsie foi criado em 1943 pelo artista C.C. Beck, que é mais conhecido por ter sido um dos criadores do Capitão Marvel. Posteriormente, o Capitão Tootsie ganhou sua própria revista, onde ele vivia aventuras viajando pelo espaço com um grupo de crianças conhecidas como The Secret Legion, ou a Legião Secreta. Ele era um personagem bem genérico, como vocês podem ver, tendo superpoderes bem comuns, como super força. Apesar de ter sido criado com um objetivo bem específico, o Capitão Tootsie não ficou completamente esquecido lá nos anos 40, como uma peça publicitária curiosa. Ele foi resgatado pelo autor Erik Larsen mais recentemente em seu quadrinho Savage Dragon, publicado pela Image. Na verdade, o Larsen gosta bastante de resgatar heróis da Era de Ouro que hoje estão em domínio público em suas histórias. Ele também fez isso com o Daredevil, que não é esse Daredevil que você pode estar imaginando, mas sim esse que aparecia lá nos anos 40 em quadrinhos da Liv Gleason, que era um herói que usava bumerangues. O caso do Capitão Tootsie é parecido com a figura ainda mais obscura do mundo dos heróis de propaganda, o Volto de Marte, que surgiu em 1945 e também aparecia em outros quadrinhos. Ele era um ser alienígena que tinha poderes magnéticos, que ganhava força após comer o cereal Grape Nut Flakes, o cereal que ele divulgava. Outro herói desse tipo é o Sprocket Man, que não foi feito para promover um produto em específico, mas sim para ensinar as crianças sobre segurança no uso de bicicletas. Sim, bem específico. Ele foi criado pelo estudante de Stanford Louis Seiko e apareceu pela primeira vez em quadrinhos do Jornal da Universidade em 1975.
Existem na internet alguns quadrinhos do personagem disponibilizados pela própria universidade, e neles o personagem não enfrenta nenhum super vilão, ele apenas está lá para dizer o que fazer ou não enquanto você anda de bicicleta, havendo várias cenas de acidentes de trânsito também. Mas você vai ter que concordar comigo que o mais estranho de todos com certeza é o herói que vem lá da Austrália, o Condoman. Um herói aborígene australiano criado em 1987 para conscientizar sobre o uso de camisinha para a prevenção da HIV, mas especificamente entre os próprios aborígenes, o povo nativo do continente, com o personagem surgindo durante a alta da crise da AIDS. Ele, além de ser um aborígene, ele também vestia um uniforme que tinha as cores da bandeira do povo. E mesmo a Marvel também fez um herói atrelado ao marketing de um produto, que foi o Comboman, criado para promover os biscoitos da Combo. O Comboman era um personagem que, pelo design você pode presumir, possui o poder de diversos heróis e vilões da editora, mas especificamente o poder de 14 personagens, como o Hulk, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Magneto, entre outros. Um dos personagens que ele pega poder, estranhamente, é um personagem que tinha acabado de estrear nos quadrinhos, o alienígena Sentry, que também não é muito comentado hoje em dia. O Comboman apareceu pela primeira e praticamente única vez em uma revista Título, lançada em 1996. Na história, o Comboman é um jovem estudante chamado Rick Wilder, que foi forçado por valentões de sua escola a invadir o laboratório do colégio para pegar cópias da prova. Ele entra no laboratório com uma bolsa com diversos quadrinhos da Marvel, afinal, aparentemente os quadrinhos da Marvel existem dentro do universo, para eles deve ser algo parecido com o Gugu e o Faustão terem quadrinhos no nosso mundo. Junto desses quadrinhos ele levava um pacote do biscoito Combo, obviamente. Quando ele entrou no local, Rick percebeu que o laboratório estava sendo invadido por membros da IMA que estavam ameaçando o seu professor. Ele tentou ajudar, mas acabou entrando em contato com o experimento vivo da IMA, que após ele comer um biscoito Combo, durante a fusão com esse experimento, ele recebeu os poderes de 14 personagens presentes nos quadrinhos que ele estava levando. Após isso, ele derrotou os membros da IMA e se tornou o herói Comboman, para logo em seguida essa pequena edição do quadrinho dele terminar e ele nunca mais aparecer em uma história. Até aqui no Brasil existiu esse fenômeno de super-heróis publicitários. Se você tem a minha idade ou é um pouco mais velho, existe a possibilidade, por exemplo, de você ter tido esse boneco aí, o Super 15, que era o mascote da empresa de telecomunicações Telefônica. O Super 15, além de ter o seu próprio boneco, também aparecia em live actions em comerciais da Telefônica. Mas anterior ao Super 15, encontramos o Capitão Estrela, um personagem criado nos anos 50 pela marca de brinquedos Estrela, para promover seus produtos. O Capitão Estrela apareceu em histórias em quadrinhos e uma série de TV que foi ao ar na TV Tupi em 1959 e transmitida até o ano seguinte, 1960. Essa série de TV, assim como muitos materiais da TV brasileira, é uma mídia perdida, com nenhum trecho de nenhum dos episódios estando disponíveis hoje em dia. Da série, apenas algumas imagens sobreviveram. E falando em Lost Media, além do caso do Capitão Estrela, existe uma outra série perdida que envolvia um herói ali nos anos 50, que foi a série Captain Video. Captain Video foi uma série de TV que estreou lá nos Estados Unidos em 27 de junho de 1949, e episódios novos da série foram lançados até 1º de abril de 1955. O seriado era transmitido em diversas estações pertencentes à rede televisiva do Moon Network. Inicialmente, o personagem título da série era interpretado pelo ator Richard Coogan, e posteriormente o papel foi passado para o Al Hodge, que foi o ator que de fato fez a série ficar famosa. A série do Captain Video surgiu como uma forma da Dumont transmitir diversos filmes clássicos que eles adquiriram e não sabiam o que fazer com eles. O Capitão Video, no início, era uma espécie de apresentador que introduzia o filme que seria passado no programa.
Porém, ao passar dos episódios, essa proposta foi deixada de lado e a série se tornou mais episódica, com uma história sendo contada em cada episódio. A série, a partir daí, começou a contar aventuras que o Capitão Vídeo vivia junto de seus aliados, os Video Rangers, que foram encarregados pelo Conselho Solar a defender o planeta Terra e o universo de diversos vilões, com a série se passando no ano de 2254. O Capitão Vídeo não era necessariamente um super-herói em si, já que ele não tinha poderes, mas ele era um cientista genial que criava dispositivos para enfrentar esses vilões que ameaçavam a Terra. E o Capitão Vídeo hoje é considerado a primeira série de ficção científica da televisão americana, surgindo antes de séries como Star Trek, por exemplo. Inclusive, o autor de ficção científica Arthur C. Clarke, que é conhecido por ter escrito livros como 2001, Uma Odisseia no Espaço, escreveu roteiros para o Capitão Vídeo. A série se tornou um grande sucesso entre as crianças da época, e eram lançados episódios novos quase todos os dias. De 5 a 6 dias da semana haviam episódios de Capitão Vídeo na TV. Isso se deu principalmente porque os episódios eram transmitidos ao vivo, sendo produzidos como se fossem peças de teatro que eram transmitidas para a TV, não como episódios gravados com antecedência. Essa alta quantidade de produção foi inclusive um problema para os atores que trabalhavam na série, que ficaram exaustos de gravar tantos episódios, o que gerou algumas trocas de atores dos personagens recorrentes da série, que também, segundo relatos, eram mal pagos. Quando a série foi encerrada em 1955, ela possuía aproximadamente, segundo estimativas, 1537 episódios. Haja história para contar em tudo isso. Um ano depois, em 1956, a própria Dumont também fechou as portas. A grande maioria desses episódios estão, obviamente, perdidos hoje em dia. Afinal, as fitas originais, segundo a história, foram destruídas durante os anos 70 após elas serem jogadas no oceano através da Baía de Nova York. Esse caso se tornou uma das maiores destruições de mídia da TV na história. Com isso, apenas 24 episódios dos mais de 1500 da série estão hoje preservados. Os outros possivelmente se perderam para sempre, fazendo esse marco da televisão e da ficção científica, e também talvez do mundo dos heróis da ficção, ficar incompleto para sempre. Então, eu acho que é isso. Esses foram alguns heróis perdidos pelo tempo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais, é isso. Eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.